Não sou eu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou eu, oh, não sou eu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Não sou eu, por Cristo salvo, pois seu sangue derramou e da pena do pecado a minha alma resgatou. Não sou eu, oh, não sou eu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Não sou meu, a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo em tuas mãos entrego, pois Senhor, sou todo teu. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Não sou meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor, da vaidade, da soberba, livra-me, meu Salvador. Não sou meu, ó, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Queremos saudar o povo do Senhor que nos acompanha pela internet nesse momento. Glorificado seja o nome de Deus e abençoado sejam seus filhos. Meus irmãos, nós vamos prestar um culto de adoração ao Senhor, devido a esse momento atípico de feriado, muitas fogueiras na cidade. Então a gente está fazendo o culto online, mas esperamos sinceramente que o povo de Deus esteja reunido, ainda que não presencialmente, no mesmo Espírito, em Cristo Jesus. Vamos então começar adorando ao Senhor, e eu queria incentivar você em sua casa a adorar junto com a gente. Cantaremos Pastor Divino, 155 do Cantor Cristão, e Agnus Dei, Aleluia. Cante com muita alegria, com a sua voz e com seu coração. Ouve-nos, pastor divino, nós viemos neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo
Amém, amém. Santo é o Senhor e Ele é digno de louvor. Meus irmãos, nós sempre começamos o nosso culto com um momento de oração. E ainda que não estejamos juntos presencialmente, mas estamos juntos na presença do Senhor, aquele momento especial, minha prática de joelhos, mas eu queria que você tivesse a liberdade de fazer a sua maneira. Quero te convidar a orar nesse momento. Vamos então juntos buscar a face do Senhor? Primeiro, sempre adorando a Deus, como ensinou Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado, digno, maravilhoso seja o teu nome. Adore ao Senhor, peça pela manifestação da sua vontade nos céus, na terra, em sua vida. Engrandeça o bom nome do nosso Deus. Aquele clamor pessoal por misericórdia e por graça, por bondade, que o Senhor não retire de nós a sua mão. Peça mais de Deus na sua vida. Aquele pedido especial, uma porta de emprego, uma situação financeira resolvida, uma situação familiar restaurada, uma questão de enfermidade curada. Clame ao Senhor. Nos ajude a orar por algumas pessoas. Nosso irmão Coló fez uma cirurgia, está se recuperando. A irmã Rosalice. O irmão José Lito, esposo da irmã Conceição, está internado. Precisa fazer uma cirurgia. Clame por ele. Pela manhã oramos por Adriana. Uma senhora também está entubada. Nossa irmã Bruna, que precisa fazer um procedimento médico, que o Senhor esteja abençoando. Nádia e Clay. Vários irmãos nossos estão em viagem, alguns nos Estados Unidos. Idade de Dalva, Dermeval, Alessandra, Jaime, Josélia, Natália, Micaela, Camila, Lourenço e Lani. E outros que estão em viagem aqui na região, clame por eles. Lembremos do Rio Grande do Sul, a situação de Israel, a igreja perseguida, a obra missionária. Ó Deus, bendito Senhor, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és tremendo, Pai. Nós estamos aqui para Te adorar, para agradecer pelo Teu cuidado e pedir para que o Senhor se volte a nós. Ó Deus amado, continua sendo conosco, Pai. Sê Tu, ó Deus, em graça e misericórdia, não retirando de nós a Tua mão e não escondendo de nós o Teu rosto, ó Pai. Volta-te a nós. Senhor, quero pedir para que esteja abençoando os nossos irmãos que nos acompanham em culto agora. Seja com cada um, Pai. E obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui nos ajudando para que esse culto aconteça. Recebe, ó Pai, recebe esse culto como oferta suave dos nossos corações ao Teu. Glorifica o Teu nome. É a nossa oração em nome de Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, teremos aqui uma parte especial. Haverá um dueto da irmã Eliene e da irmã Uerlânia. Elas bendirão ao Senhor com essa parte especial agora.
um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Desde agora provei para mim todo bem, tenho nele real salvação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois o dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me levar, sua glória eu irei receber. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém, amém. Nós amamos a mensagem da cruz e nós amamos a cruz no sentido do que ela representa. Representa o local onde Cristo propiciou salvação ao seu povo. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu quero compartilhar aqui alguns breves avisos. É importante que a igreja esteja inteirada sobre o seu funcionamento normal. Então, quarta-feira agora, teremos o culto de oração, de estudo bíblico, e estaremos reunidos para adorarmos ao Senhor, para clamarmos e para estudarmos da palavra do Altíssimo. Quero incentivar a igreja a estar presente? Temos tido uma boa assistência às quartas-feiras e queremos ter uma assistência ainda melhor. Contamos com você. 19h30 da próxima quarta-feira, momento de oração. E às 20 horas, o estudo bíblico. Sábado temos uma atividade dos jovens e dos adolescentes. Os adolescentes às 17 horas, é a sua UNAD,
União dos Adolescentes, e os jovens às 19h30, é a União dos Jovens. Contamos com cada um para essas atividades. Próximo domingo, pela manhã, temos o culto de ceia, aquela programação especialíssima, pensando em aquele momento de Cristo, do Getsêmani até a ressurreição. E estaremos naquela manhã pensando no sacrifício de Cristo e louvando ao Senhor por meio da ceia. Incentivo a igreja a estar presente. À noite teremos o culto cantado. Adoraremos ao Senhor por meio de músicas e no final teremos a reflexão da palavra de Deus. Quero encerrar dizendo que essa semana, 26 a 28, teremos a EBF, a Escola Bíblica de Férias voltada às crianças. Queremos contar com seus filhos, com as suas crianças aqui na nossa EBF. É gratuito, não tem custo nenhum. Nós pedimos para fazer a inscrição apenas para termos um discernimento, uma ideia de quantas crianças teremos, para ser tudo bem organizado. Aí pode fazer a inscrição na secretaria da igreja. Por fim, quero lembrar que temos a nossa Assembleia Administrativa, será no dia 10 de julho, aquele momento onde a igreja apresenta tudo o que acontece na questão administrativa. Entradas financeiras, saídas financeiras, movimento de membros. É muito importante que os membros da igreja saibam como a sua igreja tem caminhado. E é importante até que os visitantes conheçam como funciona a nossa igreja. Incentivamos todos a estarem presentes no dia 10 de julho. E se quiser se tornar membro da igreja, por meio de batismo ou pedidos de carta, fale conosco e os direcionaremos. Sem mais avisos, aliás, tem um ainda. Próximo domingo pela manhã, a nossa cantina missionária estará promovendo algumas lasanhas. Os irmãos, no final do culto pela manhã, poderão pegar essas lasanhas congeladas e semi-prontas, para poderem almoçar. É tudo para a obra missionária. Será no próximo domingo, final do culto pela manhã. Agora quero convidar os nossos irmãos que nos ajudam com louvor, e nós louvaremos a Deus mais uma vez. E quero pedir, por favor, não apenas assista, mas realmente participe desse momento. Cante aí no seu coração, adore com seus lábios. Cantaremos o caminho da cruz, maior que tudo, e se isso não for amor. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer de sempre para
todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, sem humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior.
Amém. Eu quero te pedir agora para no seu coração você mover-se mais uma vez em oração a Deus e adore ao Senhor por esse amor. Adore ao Senhor por essa expressão de graça, ter se voltado a nós, pecadores, maus, rebeldes. Oh, amor maravilhoso! E ter se voltado fazendo aquilo que foi além da nossa imaginação. O Filho dele se fez carne, o Filho dele habitou entre nós, o Filho dele morreu para nos dar vida. Que amor maravilhoso! Adore ao Senhor por isso. Louvado seja Deus pelo teu grande amor. Louvado seja. Em Jesus te agradecemos e te bendizemos. Amém. Nós estamos tendo então o nosso culto online, aí não tem como apresentarmos visitantes. Mas eu queria apresentar os que estão nos ajudando nesse culto online. Aí queria pedir aqui para Isaías, mostrar o rosto aqui dos nossos irmãos, o nosso violonista, o Timóteo, ele está residindo em Salvador, fazendo uma residência. A sua esposa aqui no piano, Bruna. A esposa aqui no piano. A outra câmera pegou? Muito bem, muito bem. Eu não sou tão bom com a tecnologia. O casal precioso está em Salvador e estão aqui nesse feriado. Lembrem de orar por Bruna. Bruna é quem nós pedimos para orar pelo procedimento médico. Aí estão os nossos irmãos nos ajudando no louvor. E aí eu queria para um cinegrafista filmar o outro. Então estão aqui, ó. Davi, ele está bem conhecido, eu não vou dizer o motivo porque ele não gosta, mas é o bigode. E Isaías é irmão de Davi, para a nossa congregação virtual que não os conhece. Então, Davi e Isaías são irmãos. Nós vamos ter aqui agora mais uma parte especial de louvor e de adoração, onde a nossa irmã Uerlânia bendirá o nome de Deus.
A gente tentou mostrar um pouco dos irmãos que nos ajudam, mas temos também os nossos irmãos que lidam com a parte da internet, numa sala à parte aqui do santuário, aí nossa gratidão a eles também. Nós não podemos recolher dízimo e oferta agora, culto presencial, nós temos algumas iniciativas para o reino. Então, nós temos, assim, graças a Deus, várias parcerias missionárias, onde mensalmente enviamos o nosso apoio a eles. Aí nós fazemos isso por meio dos dízimos, das ofertas e do projeto Desafio Missionário. Está sendo projetado os dados bancários da igreja para você agora. Se quiser fazer parte desse projeto, é só fazer aí a sua oferta, o seu dízimo, né? E se for para o Desafio Missionário, mande o comprovante para a gente poder direcionar nesse sentido. É sempre pensando em poder abençoar o reino. Aí eu quero te convidar, em sua casa agora, a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Eu quero trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus, que para mim foi muito proveitosa. Espero que seja para você também. Êxodo, capítulo 33, Moisés está fazendo um pedido a Deus. No verso 18, Moisés diz: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverá. Disse-me mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. Quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a minha mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Meus irmãos, meus amigos, essa passagem ela é muito significativa. Pense bem no que foi escrito aí. Moisés está fazendo um pedido a Deus: Senhor, me mostra a tua glória. Aí Deus está dizendo: olha, eu vou te colocar numa penha, eu vou passar de relance, eu vou passar, você me verá pelas costas. A ideia é como se visse apenas um vislumbre. Então você não me verá completamente, você verá apenas uma expressão da minha glória. E quando ele fala da expressão dessa glória, o que ficou marcado? O que ficou marcado? Meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre a mais gentil expressão da glória de Deus. Pense bem nisso. A mais gentil expressão da glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação dos seus atributos. Então, Deus, Ele é onipotente, isso faz parte da sua glória. Ele é onisciente, parte da sua glória. Deus, Ele é onipresente, isso é parte da sua glória. Então, Deus também, Ele vai ser santo, Ele é amor, Ele é graça. Isso tudo é expressão da glória de Deus. E considere comigo, se perguntasse para você, qual é a característica que você tem que mais se sobressai? Aquela característica da sua personalidade, aquela característica do seu caráter, do seu jeito de ser, da sua criação, qual é que mais sobressai? Eu creio que você vai ficar pensando um pouco o que você destacaria. Deus vai falar para Moisés qual é a característica dele que ele mais expressa. Observe bem no verso 18. É dito: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Deus vai responder. Verso 19. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Meus irmãos, meus amigos, percebem que quando Moisés pergunta pela glória de Deus, Deus vai querer mostrar a sua glória a partir da sua bondade? Quando Deus vai falar do atributo que ele entende como ser o mais marcante dele, aparentemente, por esse texto, não parece ser a sua bondade? Eu queria pensar nisso com vocês. A bondade de Deus é o mais gentil aspecto da sua glória. É o mais gentil atributo da sua glória. Pense comigo. Quando nós consideramos a glória de Deus,
essa glória, esses atributos, vão despertar em nós admiração, vão despertar em nós temor, vão despertar em nós fascínio, vão despertar em nós encantamento. Algumas vezes, a glória de Deus vai nos colocar assim, boquiabertos. Por exemplo, quando eu olho na Bíblia dizendo que Deus disse, haja luz e houve luz. Como eu fico admirado do poder de Deus, do seu poder criador, da sua onipotência. Ele disse, haja e houve. Meus irmãos, a Bíblia fala que todas as coisas vieram a existir tão somente pela palavra do seu poder. Então, quando nós pensamos no atributo da onipotência, nós ficamos realmente admirados. Quando nós pensamos assim na sabedoria de Deus, como é que Deus fez tudo de uma forma perfeita e como é que essas coisas se encaixam. Pense comigo, nós vamos considerar o ser humano, o aparelho digestivo, tudo se encaixa. A gente vai pensar no ser humano, no aparelho respiratório, no aparelho cardíaco, tudo se encaixa. Mas quando a gente vai pensar na natureza, tem o ecossistema, tem os biomas. Meus irmãos, quando a gente vai pensar nas constantes universais que permitem a vida no universo, são 26 constantes universais. Por exemplo, o planeta Terra, ele precisou ficar numa localização que 1 milímetro mais perto do Sol, a Terra se encandeceria. Uma distância mais longe do Sol, a Terra se congelaria. Percebe aí uma constante universal? A Lua, o nosso satélite, a Lua, ele precisava estar onde está para que recebesse os meteoros que não caíssem sobre a Terra. Então a gravidade da Lua impede os meteoros caírem na Terra. Está vendo a sabedoria de Deus? Aí a gente fica fascinado. Quando a gente fala da santidade de Deus, isso nos enche de temor. Isso nos enche de respeito, nos enche de reverência. Mas, meus irmãos, ainda que nós, quando pensemos nos atributos de Deus, a gente assim foque a sua onipotência, a gente foque a sua sabedoria, a sua soberania, os seres celestiais, quando falaram da onipotência de Deus, eles pensaram mais na sua santidade, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Deus, quando vai falar da sua glória, o que ele procura expressar? Ele procura expressar a sua bondade. Meus irmãos, a bondade de Deus é o mais gentil atributo da sua glória. Considere comigo. A onipotência de Deus, a sua onisciência, faz com que ele seja independente de tudo e de todos. Então Deus, pelo seu atributo de onipotência, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada nem de ninguém. Deus, pela sua santidade, ele fica separado das suas criaturas. Ele é tão santo que ele não pode contemplar o mal com seus olhos. Então, enquanto que a onipotência faz com que ele não precise das criaturas, enquanto que a santidade faz com que ele se afaste das criaturas, a bondade de Deus faz com que ele se volte às criaturas. Percebe que é um atributo relacional que faz com que ele se aproxime de nós? Senhor, eu te rogo que me mostres a tua glória. E Deus fala, farei passar a minha bondade diante de vocês, sem menosprezar os outros atributos. Mas, meus irmãos, sabe por que Deus, ele se volta a nós? Necessidade ele não tem, ele é autossuficiente. Ele não precisa do nosso serviço, ele não precisa da nossa adoração. Sabe por que ele nos criou e por que ele se volta a nós? Porque ele quer manifestar bondade. Pensa bem nisso. Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou seres celestiais? E por que Deus criou seres terrestres? Ele não precisa. Ele criou tão somente para manifestar a sua bondade. Ele quer cuidar dos seus. Ele quer cuidar, quer manifestar amor. Quando na criação é dito, viu Deus que isso era bom para quem? Não era para ele, porque ele não precisa de nada. Quando fala, viu Deus que isso era bom, Deus estava dizendo que era bom para os seres que ele iria criar. Era bom para a gente. Quando fala que Deus criou o casamento e viu que era muito bom, bom para quem? Ele não precisa de casamento. Ele viu que era muito bom para o homem que ele queria abençoar.
Percebe que a bondade de Deus faz com que Ele queira cuidar das suas criaturas, cuidar de uma maneira maravilhosa e cuidar de uma maneira especial? Observando aqui o contexto dessa passagem, nesse texto aqui, qual é a situação? O povo de Israel começa no Egito, e lá no Egito ele amarga a escravidão. Lá no Egito ele amarga os trabalhos forçados. Lá no Egito ele amarga a opressão de tal forma que os seus filhos eram tirados deles e jogados no rio Nilo. E aí Deus vai até o Egito para libertar o povo. Por que Deus está fazendo isso com Israel? Porque Deus queria um povo para adorá-lo? Deus não precisa disso. Deus está fazendo isso com Israel para manifestar bondade. Israel, eu sou bom, eu não quero você cativo, eu não quero você oprimido, e por causa disso eu vou te tirar daí. E aí, meus irmãos, ali no Egito, Deus com mão forte e com braço estendido, Deus faz maravilhas. Deus faz com que o rio Nilo se torne sangue. Deus faz com que o dia se torne escuro. Deus faz com que pedras caiam do céu. Deus faz com que o mar vermelho se abra para que o povo de Israel passe a pé enxuto. Para que Deus está fazendo isso? Exibicionismo? Não, Deus não precisa disso. Deus está manifestando bondade, pela sua bondade, Ele faz maravilhas para libertar o seu povo, louvado seja Ele. Pense bem nisso, a bondade de Deus é a mais gentil expressão da sua glória. E aí, se você considerar o que aconteceu nessa passagem aqui um pouco antes, você vai se lembrar do seguinte: o Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei, um pouquinho antes disso, no capítulo 32. E o que o povo faz? O povo, ao pé do monte, começa a ficar impaciente, porque já passou um dia, 5 dias, 10 dias, 15 dias, e Moisés não desceu. E o povo, na sua impaciência, o povo então faz um bezerro de ouro, e o povo começa a fazer uma festa perversa, libertina, com prostituição cultual, adorando o bezerro de ouro e dizendo: foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Meus irmãos, esse é o contexto. Aí Deus, diante desse pecado grotesco do povo, diante dessa atitude de desprezo, diante dessa afronta ao que Deus havia feito por ele, Deus tinha suas opções. Uma opção era voltar-se em completa ira e destruir o povo. Deus chegou a falar isso. Uma segunda opção, Deus poderia tratar o povo com indiferença, entregar o povo à sua própria sorte e deixar o povo no deserto. Olha, eu não vou mais olhar para a cara desse povo. Quer dizer, ele podia usar de ira, ele podia usar de indiferença e desprezo. Mas o que Deus faz? Deus vai usar de bondade, e na sua bondade Ele vai perdoar o povo. Na sua bondade, Ele não vai desistir do povo. Na sua bondade, Ele vai levar o povo adiante. Meus irmãos, meus amigos, considerem, diante de tudo que Deus é, o que faz com que Ele se volte a nós? O povo de Israel estava oprimido no deserto, nós estávamos oprimidos no pecado. O povo de Israel era escravo de Faraó, nós, consciente ou inconscientemente, escravos do diabo. O que fez com que Deus viesse a nós para nos libertar? No caso de Israel, com mão forte e braço estendido, através dos seus milagres. No nosso caso, com mão forte e braço estendido, através do sacrifício de Cristo. O que fez com que Deus se voltasse a Israel? O que faz com que Deus se volte a nós? É o fato de Deus querer manifestar a sua bondade. E meu irmão, pense nisso, você é objeto da bondade de Deus. Meu amigo, guarde no seu coração, Deus quer se voltar a você com uma bondade especial. Aí o povo de Israel pecou reiteradamente. O povo de Israel foi 40 anos se rebelando contra Deus. Eu tenho 35 anos de crente, e são 35 anos pecando, falhando, às vezes sem querer, e algumas vezes até querendo. Assim como Deus não desistiu de Israel, e não desistiu por causa da sua bondade, Deus não tem desistido de mim. E sabe por que Ele não desiste de mim? Por causa da sua bondade. Nada em Israel, tudo em Deus. Nada em mim, tudo em Deus. Meu amigo, nada por você, tudo por Deus. Pense bem nisso.
A Bíblia vai dizer que Deus, na sua bondade, Ele faz com que faça vir o sol sobre justos e injustos. Pela sua bondade, Ele faz com que a chuva caia sobre justos e injustos. Deus, Ele é bom. E é a bondade de Deus que o levou a nos criar. Ele queria manifestar bondade, amor, graça, cuidado. Para isso que Ele nos criou. Ele não nos criou porque Ele queria pessoas que o adorassem. Ele não tem essa necessidade de afirmação. Ele não nos criou para ter pessoas que o servissem. Ele é autossuficiente, não precisa de nada nem de ninguém. Ele nos criou tão somente porque Ele queria ter pessoas a quem Ele amasse de maneira especial, a quem Ele manifestasse graça, a quem Ele manifestasse a sua bondade. E meus irmãos, meus amigos, tendo o nosso pecado, por que Deus não desistiu de nós? Por que Deus não nos entregou à própria sorte? Por que Deus não manifestou logo o juízo desde o primeiro momento? Porque Deus, a Bíblia fala que Ele é longânimo. Percebe uma expressão da sua bondade? Ele é de longo ânimo. Ele é tardio em irar, mas Ele é pronto em usar de misericórdia. É isso, meu irmão. É isso, meu amigo. E considerando isso, eu queria pensar com vocês como é que nós devemos reagir à bondade de Deus. Como é que nós devemos, assim, lidar com o fato de que Deus é bondoso. Moisés, ele vai ter um vislumbre apenas. Como o texto disse, Deus havia dito, eu vou te colocar numa penha e você vai me ver pelas costas. A ideia é essa, você vai me ver de relance, você não me verá completamente. Mas o pouco que você me vir, será uma manifestação da minha bondade. Meus irmãos, no que Deus tem feito para conosco, entendamos isso. É tudo tão somente por um motivo, expressão da sua bondade. Como é que nós devemos reagir a isso? E eu queria colocar algumas situações para vocês. A primeira, abre por favor no Salmo 106. No Salmo 106, tem a primeira atitude que a gente precisa ter ante a bondade de Deus. Salmo 106 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Nós precisamos ser reativos à bondade de Deus. E como é a primeira atitude de reação? É louvar o Senhor, é render graças, é ser grato ao Senhor, porque Ele é bom. Meus irmãos, Deus é digno de ser louvado por tudo que Ele é. Por tudo. Ele é digno de ser louvado pela sua onipotência, pela sua onipresença, pela sua onisciência. Ele é digno de ser louvado pela sua sabedoria, pela sua soberania. Ele é digno de ser louvado por tudo que Ele é. Mas o que vai nos levar a louvá-lo por gratidão, no texto nos diz, rendei graças, seja grato. O que vai nos levar a louvar o Senhor por gratidão, é o fato dEle ser bom. Por que Ele me dá o pão de cada dia? Por que Ele me dá o ar que eu respiro? Por que Ele me dá o privilégio da vida? Porque Ele é bom. Entendamos isso. O salmista, ele reitera no Salmo 136. O Salmo 136 é o mesmo verso. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A primeira atitude é essa. Louve ao Senhor, bendiga ao Senhor, por reconhecendo que Ele é bom. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu minha voz e a minha súplica, diz o salmista no Salmo 116. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Primeira atitude, a primeira forma reativa à bondade de Deus, a essa expressão gentil da sua glória, é louvar o Senhor, é nos voltarmos a Ele em gratidão. Meus irmãos, por que aquele leproso da história dos 10 leprosos voltou para adorar Jesus? Reconhecendo que a bondade de Jesus o havia curado. Por que os outros 9 não vieram? Porque eles não tinham uma atitude de gratidão à bondade de Jesus. Render graças ao Senhor pela sua bondade. Essa é a primeira atitude, essa é a primeira reação. Uma segunda. Observe, por favor, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2.
Romanos capítulo 2, no versículo 4, é nos levado a fazer a seguinte reflexão: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Meus irmãos, a segunda atitude, meu amigo, a segunda reação, é considerar a bondade de Deus de tal forma que o nosso coração seja comovido, que o nosso coração seja impactado. Quando eu paro para pensar que eu afrontei a Deus, afrontei sem querer, afrontei querendo. Quando eu paro para pensar que eu afrontei a Deus inconscientemente, mas eu também afrontei a Deus conscientemente. Quando eu paro para pensar que eu agredi a sua soberania, não me rendendo a Ele como servo. Quando eu paro para pensar que eu agredi a sua santidade, fazendo aquilo que Ele odeia. O Senhor deveria se voltar a mim com juízo. O Senhor deveria se voltar a mim com ira. Mas o que o texto está dizendo? Que Ele se voltou a mim com bondade. Ele não desistiu de mim. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele até insiste: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Percebe? Era para eu bater na porta dele, mas é ele que bate na minha. Era para ele ser indiferente comigo, mas às vezes sou eu que sou indiferente com ele. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor, se alguém ouvir a minha voz e abrir. Então, Ele insiste com a gente, mesmo que muitas vezes nós sejamos indiferentes. Quando eu paro para considerar a bondade de Deus, isso deve produzir no meu coração uma atitude de arrependimento. Eu não posso ser assim com esse Deus maravilhoso. Meu amigo, considere bem, Deus foi até as últimas consequências na sua bondade. A Bíblia fala que Deus amou o homem de tal maneira, com tal intensidade, até as últimas consequências de entregar o seu filho. A bondade de Deus fez com que Deus, para nos perdoar, para nos tornar aceitos na sua presença, para não tratar conosco a partir dos nossos méritos, mas sim a partir da sua graça, a bondade de Deus levou o Senhor a entregar o filho dele. Aí eu devo considerar por que Jesus foi cuspido. Ele foi cuspido para que eu pudesse ser perdoado. É a bondade de Deus deve me levar a uma atitude de arrependimento. Meu amigo, por que Jesus foi esbofeteado? Por que ele foi preso? Por que ele foi chicoteado? Por que ele foi crucificado, morto e sepultado? Pensa bem nisso. A bondade de Deus. Pensar que o Senhor, Ele poderia ser com força, ser com violência, mas Ele escolheu agir com bondade. Isso deve gerar no coração do homem uma atitude de louvor, uma atitude de graça, mas também deve gerar no coração do homem uma atitude de comoção, uma atitude de inquietação. Eu preciso parar e fazer as reflexões que o salmista fez. Que darei eu, Senhor, por todos os seus benefícios para comigo, por toda a sua bondade para comigo? Eu preciso pensar como Paulo disse, assim, o amor de Cristo nos constrange, deve gerar uma atitude no meu coração, uma atitude de tristeza por me voltar a esse Deus tão bom, uma atitude de arrependimento. Eu não posso continuar em rota de colisão contra Deus. Meus irmãos, a bondade do Senhor deve despertar em nós algumas reações, a reação de louvor e a atitude de arrependimento. A ideia seria mais ou menos o seguinte: quando o filho, ele começa a considerar o quanto que o pai, o quanto que a mãe são bons para com ele, ele não deve ser um filho melhor? E se esse filho ele é rebelde, se esse filho, infelizmente, ele é aquele filho assim, ingrato com o pai, ingrato com a mãe, quando ele parar para pensar o que o pai fez por ele, o que a mãe fez por ele, isso não deve levar ele a querer ser um filho melhor? A bondade dos pais fazem com que o filho comece a refletir se ele não precisa ser um filho melhor. O texto está dizendo
que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Meus irmãos, meus amigos, são atitudes importantes a considerarmos. Uma terceira atitude: porque Deus foi bom para comigo, eu preciso ser bom para com os outros. Porque Deus agiu assim comigo, eu preciso agir da mesma maneira com os outros. Aí eu preciso ser um espelho da bondade de Deus na terra. Exemplo simples. Jesus ele vai contar uma parábola sobre o perdão. Nessa parábola, ele fala sobre 2 devedores. Se fôssemos colocar numa moeda para a gente saber os valores, o primeiro devedor devesse talvez aí R$100. O texto lá fala 100 denários. O outro devedor devia 10.000 talentos. Um talento é cerca de 35 quilos, seja de prata ou seja de ouro. O outro devia 10.000 talentos. 35 quilos vezes 10, 350. Vezes 1.000, 350 mil. Seja de prata ou seja de ouro. O fato é que a dívida era impagável. Aí o texto fala que esse que devia 350 mil quilos, ele foi perdoado, tão somente pela bondade do seu credor. Seu credor disse: olha, você não me deve mais nada, pode ir embora. Aí o texto fala que esse que foi perdoado de uma dívida impagável, ele encontrou o outro que lhe devia apenas 100 denários. Faça de conta que fosse R$100. Aí ele apertou o pescoço do outro e dizendo assim: me paga tudo que você me deve. E o outro falou: não, tem misericórdia de mim. E ele não quis ter misericórdia. Aí o texto fala que o dono da dívida maior, quando soube disso, disse: você não foi perdoado de uma dívida muito maior? Você não poderia perdoar essa dívida menor? Percebe que a ideia é que nós precisamos usar para com os outros a bondade que Deus teve para conosco? Meus irmãos, meus amigos, como é que nós podemos e devemos reagir à bondade do Senhor? Primeiro, render graças a Ele. Render graças porque Ele é bom. Segundo, cultivar no nosso coração uma atitude de reconciliação para com Deus, de retorno para com Deus, de arrependimento. Diante de um Deus tão bom, eu não posso ser duro para com Ele. Diante de um Deus tão bom, eu não posso ser negligente para com Ele. Eu preciso me voltar a Ele numa entrega total. Ele foi até as últimas consequências por mim, eu preciso me dispor a ir às últimas consequências por Ele. Uma terceira atitude: retribuir a bondade de Deus para com os outros que estiverem à minha volta. O que eu recebi do Senhor, passar aos demais. Mas, meus irmãos, meus amigos, uma última atitude, e aqui a gente vai encerrar. O Salmo 23, se você parar para observar, é um salmo que descreve a bondade de Deus para com o salmista, nessa vida e na eternidade. Então o salmista fala assim: o Senhor é o meu pastor, o Senhor cuida de mim. E ele começa a mostrar como é que o Senhor, enquanto pastor, usava de bondade para com ele. O Senhor é meu pastor? Nada me faltará. Ele vai ser presente comigo em todas as situações. O Senhor, Ele vai usar de bondade, me conduzindo a pastos verdejantes. Ele vai cuidar daquilo que eu preciso. O Senhor vai usar de bondade, me levando a águas tranquilas. Não é só que Ele vai saciar a minha sede, Ele vai saciar a minha sede com águas que me acalmam e não que me causem consternação. O Senhor vai me ajudar, fazendo com que eu tenha passos na vereda da justiça. E o salmista vai dizer: isso tudo não é porque eu mereço, é por amor do seu nome, é pela sua bondade. Percebe que o salmista vai enfatizar isso? É pela sua graça, é pela sua bondade, nada em mim, tudo nele. E o salmista fala: e quando eu passar pelo vale da sombra da morte, naquele momento crucial e cruel, naquele momento que é o mais difícil da existência humana, eu vou ter uma expressão maior da bondade de Deus. Eu não vou nem precisar temer, porque Ele estará comigo. A sua vara e o seu cajado vão cuidar de mim. Note que o Salmo 23 está falando sobre o cuidado para com o salmista nessa vida, até o momento do vale da sombra da morte. Nessa vida Deus está usando de bondade. Aí depois que passa pelo vale da sombra da morte, o salmista vai descrever de uma maneira diferente. Ele vai dizer:
preparas uma mesa diante de mim. Ele não é mais ovelha. Enquanto ovelha, era pasto verdejante. Enquanto ovelha, era água tranquila. Mas agora que ele passou pelo vale da sombra da morte, ele foi recebido nas mansões celestiais. E aí, como ele está sendo recebido, ele é recebido com festa. O que o Senhor faz? Prepara uma mesa, prepara um banquete, prepara as boas-vindas. E assim como o Senhor usou de bondade para com o salmista nessa vida, como é que o Senhor está usando para com o salmista na eternidade? Bondade, prepara uma mesa. Unge a minha cabeça com óleo. É uma maneira de honrar. É de dizer assim, olha, você aqui não é um visitante qualquer, você é um convidado de honra. A Bíblia diz que quando nós partirmos, o Senhor dirá, vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Convidado de honra, bendito do Pai. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, a bondade de Deus produzirá para nós fartura, não apenas nessa vida, mas na eternidade. E como é que o salmista termina? Certamente, com certeza, com plena convicção, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Meus irmãos, olha, a última atitude é essa certeza diante do Senhor, é essa firmeza diante do Senhor. Deus não faz nada pela metade. Aquilo que Ele começou a fazer conosco nessa vida, Ele vai continuar a fazer não só nessa vida, mas também na eternidade. É a segurança do crente, é por isso que é bom ser crente, é por isso que é bom ter Jesus, é por isso que é bom pertencer ao Senhor. Não é porque nós somos melhores que ninguém, é porque nós temos tido a alegria de desfrutar a bondade de Deus de uma maneira especial. Os homens, de uma maneira geral, os desfrutam da bondade de Deus no sentido material. É o ar que respira, é a água que bebe, é o pão com o qual se alimenta. Mas nós em Cristo desfrutamos da bondade de Deus no aspecto maior, superlativo, no aspecto espiritual. É a certeza que os nossos pecados foram perdoados, é a certeza de que nós somos aceitos, é a certeza de que fomos reconciliados, é a certeza de que o céu é a nossa morada, é a certeza de que um dia estaremos na presença do Senhor. Ele vai nos receber por filhos, nós o chamaremos de Pai, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a bondade nos seguirá por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, meus amigos, de todos os atributos de Deus, todos eles têm o seu valor, todos eles realmente nos encantam. Alguns despertam admiração, alguns despertam fascínio, alguns realmente despertam até temor, reverência, um profundo respeito. Mas enquanto tem atributos que mostram o quanto que Deus, Ele é autossuficiente, não precisa da criatura, enquanto tem atributos que mostram o quanto que nós não podemos nos achegar a Ele pela sua profunda santidade, existem aqueles atributos que fazem com que Ele se volte a nós. Veja, onipotência, Ele não precisa de mim. Santidade, eu não posso me achegar a Ele. Bondade, Ele que se achega a mim. De todos os atributos, a bondade de Deus é o atributo mais gentil da sua glória. Descanse na bondade do Senhor, clame pela bondade do Senhor e tenha certeza que a bondade do Senhor se manifesta a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Creia nele, clame por Ele e busque a Ele. Louvado seja o bendito nome do nosso Senhor e que Ele nos abençoe. Eu quero terminar te convidando a orar para que no seu coração você clame ao Senhor. E feche os seus olhos agora. Em primeiro lugar, louve a Deus pela sua bondade. Tudo o que você é, tudo o que você tem, bondade de Deus na sua vida. Louve ao Senhor. E meu amigo, pense na bondade de Deus manifesta em Cristo Jesus, no seu sacrifício. Diante do que Deus fez por você, mova o seu coração em retorno a Deus, em arrependimento e em busca. Louve ao Senhor, mas clame: Deus, eu não posso ficar longe de Ti, Tu és bom demais. Senhor, eu não posso ser rebelde.
Meu irmão, pensando na bondade, se dispõe a ser um crente melhor. Eu preciso servir ao Senhor de uma maneira digna dEle, a bondade de Deus. Pense em como manifestar a bondade de Deus nesse mundo perverso. Como é que nós podemos ser espelhos que reflitam essa bondade? E olha, tenha essa certeza, a bondade do Senhor nunca se retirará da sua vida. Se você já é crente, louve ao Senhor. E se você ainda não teve uma entrega de vida, clame ao Senhor agora. Peça a Deus para que a bondade do Senhor inunde a tua alma com salvação. Clame ao Senhor. Deus, muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado por quem tu és. Muito obrigado pela maneira que o Senhor age. Senhor, eu peço para que essa palavra de alguma maneira tenha levado as pessoas a refletirem sobre o quão bom que tu és e quão necessário é que nós vivamos com o Senhor a partir da tua bondade. Deus amado, abençoa os nossos irmãos onde eles estiverem agora. Em Cristo Jesus eu te louvo e te bendigo. Amém, Senhor. Amém. Se porventura alguém pela internet aí tomou uma decisão ao lado do Senhor, coloca o seu celular, o seu telefone aí, que nós vamos entrar em contato com você, ou os nossos irmãos do DEPAV vai colocar o telefone da igreja, entre em contato com a gente. Queremos ser degrau de Deus na sua vida. Deus te abençoe, um carinhoso abraço.